Amém? Diz o Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até amanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Meus irmãos, desde Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, quebrou a aliança, medo, angústia, tribulação, maus momentos, dificuldades passaram a coexistir com a humanidade. Desde lá, os relatos que nós vemos da humanidade são relatos de momentos difíceis, de tribulações, de assolações, de angústias, de terrores, de medos, de aflições, chegando ao coração da humanidade, as famílias batendo na porta das casas, e assim, ó Deus, assim provocando medo e angústia nas pessoas. Este salmo, irmãos, ele foi escrito num cenário de tribulação, que assolou o povo de Deus, gerando assim um momento de medo, um momento de angústia, um momento de incerteza. Esse salmo, ele foi escrito e provavelmente em dois períodos, um ou outro período ele foi escrito, ou no momento em que Josafá, ele se viu diante da ameaça de uma nação inimiga, e ele viu a sua fraqueza diante do exército tão poderoso que ameaçava Jerusalém, que ameaçava o povo de Deus, e ele clama a Deus, ele diz: Senhor, o meu exército é pequeno, eu não tenho forças para ganhar essa luta, essa batalha, e o Senhor deu o livramento. Um outro momento em que esse salmo pode ter sido escrito foi quando o rei Ezequias, ele também se viu sitiado, a cidade de Jerusalém sitiada, ali pelo Senaqueribe, pelo rei da Síria, onde eles já haviam invadido o reino do norte, Samaria, as 10 tribos, e agora ameaçava também invadir o reino sul. Então, eu acredito que foi nesse momento em que esse salmo foi escrito, esse momento de angústia, de incerteza, quando o rei da Síria, Senaqueribe, ele sitiou, ele cercou Jerusalém, no intuito de saquear a cidade, de levar ali os bens daquela cidade, de levar o povo para o cativeiro. Esse salmo, irmãos, ele está numa categoria dos salmos chamados salmos de confiança, porque apesar das tribulações em que o salmista aqui se via, que o povo se encontrava, o salmista ele revela a sua confiança em Deus, e a sua confiança ela estava na forma como Deus se revelava para o povo, na forma como Deus se revela para o seu povo nos momentos de tribulação. Porque o nosso Deus, irmãos, como é dito aí no salmo que nós acabamos de ler, nos momentos de tribulação, de angústia, de medo, Ele está conosco. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E a gente olha para esse salmo e nós percebemos, irmãos, esse contexto de tribulação, esse contexto de angústia, de medo, porque você já imaginou
uma cidade ali sitiada, cercada por inimigos, né? Só dos inimigos que foram mortos naquela batalha em que o rei Senaqueribe queria atacar Jerusalém e o rei Ezequias, ele ora a Deus, morreram ali 185 mil soldados. Morreu mais gente fora da cidade do que os que estavam dentro. Então imagine, irmãos, o medo, a angústia, a incerteza, sem saber o que ia acontecer. E era esse cenário em que o povo estava, era esse o contexto de tribulação que o povo estava enfrentando, né? Se devia a esse fato de Senaqueribe ameaçar o povo, a cidade de Jerusalém, dele querer aniquilar aquele povo, porque quando nós olhamos, irmãos, a história, o rei Senaqueribe era um rei muito maldoso, era um rei avassalador, cruel. Ele entrava onde ele chegava e invadia as cidades, ele matava ali as pessoas, ele cortava a cabeça dos homens e fazia um montão, uma pilha de cabeças à entrada da cidade, para mostrar que ele era poderoso. Era um rei muito cruel, avassalador. Já havia destruído, como eu disse, o reino do norte, as 10 tribos do reino do norte, e agora ameaçava destruir o reino do sul. Israel era onde estava Jerusalém. Israel era a cidade onde estava Jerusalém, a cidade de Deus. E diante desse contexto, dessa ameaça, dessa grande tribulação que estava ali assolando o povo, o salmista então ele escreve esse salmo, não apenas para retratar a tribulação, o medo do povo, a angústia do povo, as dificuldades, mas também para revelar em meio à tribulação o cuidado de Deus com o seu povo, o livramento que Deus traz para o seu povo. Portanto, irmãos, o nosso Deus é o Deus que se revela no meio das tribulações. E como que Deus se revela no meio das tribulações? Quando a gente olha esse salmo, ele é bem dividido. Ele é bem dividido. Versículo 1 a 3, versículo 4 a 7, de 8 a 11. Há uma divisão bem visível, que salta aos nossos olhos. E como que Deus, irmãos, então ele se revela no meio da tribulação do seu povo que viveu lá atrás, como se revelou, e como ele se revela em nosso meio, nos momentos de tribulação que nós enfrentamos, porque a tribulação ela chega a todos nós. A tribulação, a angústia, o medo, as dificuldades, os problemas, eles chegam, eles batem, invadem, às vezes o nosso coração, a nossa mente, trazem temor, incerteza, medo do amanhã, insegurança. Como que Deus se revela quando você está passando por esse momento de dificuldade? Primeiro, irmãos, Deus se revela como refúgio e fortaleza. Está aí o texto dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Então, meus irmãos, o salmista aqui ele começa estabelecendo a verdade de que Deus é o nosso abrigo seguro. Fortaleza é exatamente um local, uma fortaleza, um lugar que dá essa conotação de segurança, de proteção, em que a pessoa poderia se refugiar ali. E ele está dizendo: Deus é o nosso refúgio, nele nós nos refugiamos, ele é a nossa fortaleza. Deus é esse refúgio, essa fortaleza que nós podemos nos encontrar nele e estarmos protegidos. A ideia aqui é de que ele, Deus, é que protege, é que guarda, irmãos, ajuda o seu povo no meio das tribulações. Ele está presente, se apresentando aqui com esse cuidado alentador na vida do seu povo, e por essa razão aqui o salmista diz que ele é nosso socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, ele está presente na nossa vida. Deus está presente no seu viver. Deus está presente no seu viver diário. Deus está presente, irmãos, Ele está presente em todos os momentos da sua vida, os momentos bons e também nos momentos ruins,
acalmando as tempestades, as fúrias que se levantam, acalmando a tempestade do teu coração, da tua alma, diante das incertezas, dos medos, das inseguranças. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o socorro bem presente, e esse refúgio, irmãos, Ele é achado. Essa é a ideia de que Deus, Ele é encontrado pelo seu povo. Quando o povo busca esse Deus, Ele não se esconde, mas Ele é encontrado, Ele é achado, e Ele se faz presente, como esse auxílio, como esse refúgio, como essa fortaleza. O salmista diz: ainda que a terra se estremeça, e os montes se abalem nos seios dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Irmãos, o que ele passa aqui é isso: ainda que a terra se estremeça, os montes se abalam. A cidade de Jerusalém, irmãos, ela ficava em cima de um monte. Ela foi construída em cima de um monte, cercada, rodeada de muros. Quando o rei Ezequias, ele assume o trono, ele faz ali algumas reformas. Primeiro, ele faz uma reforma espiritual, trazendo o povo a adorar a Deus novamente, restabelecendo o culto no templo. Ele também faz algumas outras reformas, alguns ajustes que faltavam ali na cidade, na questão física. E ele ali, irmãos, ele reforça os muros da cidade para dar mais segurança. A cidade de Jerusalém, ela ficava em cima de um monte, e quando a gente olha a geografia, ela é cercada por outros montes também. E aí o salmista está dizendo: ainda que esses montes se estremeçam, ainda que esses montes sejam arrancados e lançados dentro do mar, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. Ele continua sendo esse refúgio. A cidade de Jerusalém, irmãos, ela era uma fortaleza natural, porque era um lugar de difícil acesso para os inimigos entrar ou destruir aquela cidade. Havia essa proteção natural dos montes, de estar em cima de um monte. Havia tudo isso, e apresentava para o povo de Israel segurança. Trazia para aquele povo a sensação de que nós estamos seguros. Segurança hoje é o que? É ter uma casa murada, ter câmeras, é ter cerca elétrica, uma placa lá dizendo: cuidado com o cão, é um cão raivoso aqui dentro, se entrar vai ser estraçalhado. Na casa de uma mulher, botar cuidado para não pisar no cão, que é pequenininho, Mas é assim. E a segurança do povo, eles achavam que quando eles estavam ali em Jerusalém, a cidade representava, por todo esse cenário geográfico, cercada de montanhas, estar em cima de um morro e cercada de muros, representava segurança e estabilidade. E mesmo assim o salmista está dizendo: ainda que essa cidade seja destruída, ainda que esses montes sejam arrancados e falte essa proteção natural, Deus, Ele continua sendo o nosso Deus. Aquilo que é segurança, mesmo que a segurança seja arrancado, tirado, aquilo falte, Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Deus era a segurança. Esse salmista está dizendo que nunca vai nos faltar. Dificilmente. Eu nunca vi falar de um vento arrancar um monte, um morro e lançar fora. Mas ele está dizendo: ainda que isso aconteça, Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus nos protege mais do que montes, Deus nos protege mais do que montanhas, Deus nos protege mais do que muros, Deus nos protege, irmãos, mais do que câmeras, Deus nos protege mais do que animais raivosos, cerca elétrica. Deus nos protege mais do que qualquer coisa desse mundo. E o que é segurança para nós, irmãos? O que é segurança para você? O que gera segurança para a sua vida? Porque para muitos a segurança está no dinheiro. Ter muito dinheiro é virtude, é sinal de segurança. Eu estou seguro. E quantas pessoas que quando chega um momento de tribulação,
esse dinheiro não acode, não é o suficiente, por mais rico que seja. E às vezes nós pensamos, se eu tivesse o dinheiro que fulano tem, eu vivia seguro. Talvez nós íamos nos preocupar com a conta da internet, o gás, né? Algumas contas, boletos para pagar. Mas irmãos, a gente tem visto, na pandemia nós vimos quantos homens milionários, bilionários, que morreram tendo muito dinheiro e não foi segurança para a sua vida. Para muitos a segurança está no seu trabalho. Está empregado? Estou empregado, meu trabalho é minha estabilidade. Para outros é a sua profissão, é o seu título, é a sua formação. Para outros é a sua família, é a estabilidade. A minha família me traz estabilidade de fato, irmãos. Quando nós vivemos uma família abençoada, traz estabilidade para a nossa vida, para a nossa alma. Para outros, a estabilidade é a sua casa, onde pode sair do trabalho no final do dia e dizer, eu vou para casa. Para muitos é a saúde. A minha segurança é a minha saúde. Eu tenho uma saúde de ferro. Para outros é a sua juventude. Mas irmãos, tudo isso pode passar, tudo isso pode falhar, tudo isso pode faltar, pode ser arrancado de nós, pode ser arrancado dinheiro, podemos perder emprego, podemos, irmãos, perder membros da nossa família, podemos perder casa, podemos perder a saúde, podemos perder a nossa juventude, mas o Senhor nosso Deus não nos faltará. Ele não nos faltará, Ele é a nossa maior segurança, é a nossa maior proteção. Então, irmãos, nós temos o Deus que está perto de nós, nós temos o Deus que está presente ao nosso lado, nós temos o Deus que é o nosso socorro, nós temos o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele não nos faltará. Ele disse que estaria conosco todos os dias. E para que segurança maior do que essa? Do que saber de que, mesmo que as coisas que podem aparentemente trazer segurança para nós podem faltar, mas o nosso Deus não falta, Ele está presente. Por essa razão, meu querido irmão, minha querida irmã, você deve aquietar a sua alma. Aquiete a sua alma. Confie em Deus, Ele é refúgio. Confie em Deus, Ele é fortaleza. Portanto, não temeremos. Não tenha medo. Não tenha medo, Deus está com você. Ele é abrigo seguro para a sua vida. Amém? Segundo lugar, irmãos, como Deus Ele se apresenta nas tribulações. Nas tribulações, Deus se revela como Deus presente. Se Ele se revela como abrigo, socorro bem presente, como segurança que não falta, Ele se revela também como o Deus presente. Versículo 4 do texto diz assim: há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde até amanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui o salmista, ele faz uma alusão à cidade de Deus, dizendo que há um rio cuja as correntes alegram a cidade de Deus. E o que nos chama a atenção é que, por ser uma cidade que estava em cima de um morro, a cidade de Jerusalém ela não tinha rios. Não tinha rios que cortavam, que passavam por dentro daquela cidade. Todavia, quando a gente olha para a história de Israel, o rei Ezequias, irmãos, na revitalização daquela cidade, como eu disse, ele revitalizou aquela cidade, quando aos 15 anos ele assume o trono. E ele faz primeiro uma reforma espiritual. Reforma o templo, né? Organiza as coisas concernente ao templo, né? Os levitas, os sacerdotes.
move as pessoas ali a devolverem o dízimo, as ofertas, para que os levitas tenham que servir, os sacerdotes servir na casa do Senhor. E ele então reforça os muros também. Quando ele vê que Senaqueribe está crescendo, invadindo outras cidades, ele olha para o futuro, ele constrói outros muros, revitaliza, e ele faz uma canalização de águas de um poço que havia fora da cidade de Jerusalém, um poço chamado Gion. Ele fez uma canalização daquele poço para dentro da cidade de Jerusalém, cobriu para que os inimigos não soubessem que ali havia água entrando na cidade. Porque, irmãos, uma das coisas que os inimigos faziam era essa: eles sitiavam, cercavam as cidades para impedir que as pessoas saíssem para buscar água e alimento, e assim, por falta de alimento e de água, eles se entregassem ali aos inimigos, se dessem por vencidos. Mas o rei Ezequias, quando ele faz essa revitalização na cidade de Jerusalém, ele se preocupa com isso e faz essa canalização de um poço chamado Gion, fora da cidade, para dentro da cidade de Jerusalém, onde abasteceu o tanque de Siloé. E o povo então tinha água, o povo tinha suas necessidades hídricas ali supridas. Quando a gente olha para a história, a gente vê isso. O rei Senaqueribe, ele cerca a cidade no intuito de destruir. E aí, irmãos, por mais que aquele inimigo, por mais tempo que ele passasse ali cercando aquela cidade, dizendo eles vão se entregar por falta de comida e de água, sempre eles tinham muita comida estocada. A água talvez era o maior problema, mas eles tinham água. Por mais que ele demorasse ali, o povo tinha suas necessidades supridas, tinha água, ninguém iria morrer de sede. Os inimigos não viam essa água chegando, mas elas estavam ali, abastecendo a cidade, suprindo o povo. Mas essa verdade também, irmãos, ela apontava para algo maior e mais à frente, porque aqui também esse rio que é mencionado aqui, ele faz uma alusão ao Espírito Santo que seria derramado no povo de Deus, porque a cidade de Jerusalém, irmãos, ali estava o templo, o símbolo da presença de Deus. Deus estava ali presente, e o texto está dizendo que Deus está no meio dela. E nós bem sabemos, irmãos, que hoje Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus ele habita na igreja. Deus ele habita no seu povo. Deus habita individualmente em cada um de nós por meio do seu Espírito, desse rio, dessa fonte de água que jorra do nosso interior. O profeta Isaías, no capítulo 4, capítulo 44, versículo 3 e 4, ele diz: porque derramarei água sobre os sedentos e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Jesus, no capítulo 7, ali, de João, capítulo 7, versículo 38 e 39, em uma daquelas festas, Jesus, ele dizendo ser ele a fonte da água da vida, quando havia ali uma festa, e o povo tinha então que levar, ia e fazia aquela cerimônia, né, onde durante 7 dias o povo, junto com os sacerdotes, ia até os tanques de Siloé, pegava água e levava para Jerusalém, para o templo, e lá eles derramavam como oferta ao Senhor. E aí Jesus, no meio daquela festa, ele diz que era a fonte da água viva. Ele diz no versículo 38 e 39, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí João complementa dizendo, isto ele dizia com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porquanto não havia ainda sido glorificado. Mas depois que Jesus, irmãos, ele é glorificado, que ele sobe ao céu, no dia de Pentecostes, ele derrama o seu Espírito.
Ele envia o seu Espírito sobre a igreja. E hoje, irmãos, todo crente verdadeiro, o Espírito Santo habita nele. Por causa de Cristo, esse rio que corre, irmãos, alegra a cidade de Deus, é a presença de Deus que alegra a nossa vida, que consola o nosso coração nos momentos de dificuldade. O Espírito Santo, Ele é o Consolador. Quantos de nós, irmãos, passamos por momentos de dificuldade, de tribulação, de angústia? O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele nos consola em nossa fraqueza, em nossa angústia, em nossos medos. Ele é o nosso Consolador. É esse rio. Nós somos templo do Espírito Santo. Paulo diz isso, irmãos, em 1 Coríntios 6, 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 5, ele diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Ou seja, irmãos, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo, a habitação de Deus. Deus habita em nós, Deus habita em nossas vidas, Deus habita no meio da sua igreja. Em minhas tribulações, há um rio cujas correntes alegram a nossa vida. Há um rio cujas correntes alegram a minha vida e a sua vida. É a presença de Deus, é o consolo de Deus que nos fortalece. Há um rio em que você recebeu, que flui do trono da graça de Deus, que embora o mundo não veja, que embora o mundo não entenda, que embora o mundo, irmãos, não consiga ver, esse rio invisivelmente, ele vem ao nosso encontro, nos fortalece, acalma a nossa alma, nos alegra em meio às tribulações que nós enfrentamos. Assim como aquelas águas corriam, os inimigos não viam, mas aquelas águas estavam ali por meio de uma canalização que o rei Ezequias fez. Aquelas águas chegavam e supriam as necessidades daquele povo, alegrava aquele povo. Embora o mundo não entenda, não compreenda, mas Deus habita em nós. E aí muita gente não entende porque que nós enfrentamos tribulações e vencemos. Porque Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Porque Deus está presente no nosso viver, e Deus está presente em nós, por meio do seu Espírito. A presença de Deus, irmão, nos fortalece. O Espírito Santo nos dá coragem, nos dá força para enfrentarmos as tribulações, cheios da graça, cheios da presença de Deus. O Senhor está conosco, está presente e jamais vai abandonar você. Pelo contrário, você é alvo da graça de Deus. Você é alvo da presença de Deus. Mas em último lugar, irmãos, para nós finalizarmos, Deus, Ele também se revela na tribulação como Senhor dos exércitos, ou seja, como Deus soberano. Acompanhe aí o versículo 8 a 11 que diz: vinde, é um convite. O salmista está fazendo um convite, Deus está fazendo um convite, né? Venham, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. A terceira parte do Salmo revela o Senhor dos exércitos, ou seja, o Senhor soberano, Deus soberano. E aqui ele diz no versículo 8, ele está chamando, convidando o povo, chamando a atenção do povo, dizendo: olha, vinde, contemplai, venha cá, venha ver o que Deus fez, as obras de Deus, olhe para trás o que Deus já fez pelo nosso povo, pelos nossos antepassados, como Ele livrou da mão poderosa de Faraó, como Ele livrou da escravidão do Egito, como Ele livrou
abrindo o Mar Vermelho, como ele preservou o povo durante 40 anos no deserto, como ele abriu as águas, dividiu as águas do Rio Jordão, como ele fez o nosso povo entrar, conquistar essa terra. Vejam que assolações do Senhor já fez, vejam as obras do Senhor. Nós devemos, irmãos, olhar e ver o que Deus já fez em nossa vida. Quantos livramentos já tivemos? Quantos consolos, confortos? Quantos perdão recebemos de Deus? Quanta graça de Deus já foi derramada, revelada sobre nós? Quanto amor, quanto cuidado. E aí ele diz, é ele quem põe termo à guerra. Versículo 9, que acaba com a guerra até os confins do mundo. Ou seja, todo o universo, tudo que foi criado está debaixo da soberania de Deus. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Ele está dizendo, por mais poderosos que sejam os exércitos, basta o estalo de dedo de Deus, tudo vira cinza, tudo se destrói. Essa semana a gente está acompanhando a guerra que está acontecendo no mundo. Ontem o Trump disse, nosso exército é o mais poderoso do mundo. Nós temos as armas mais poderosas do mundo, e de fato, irmãos, tem. Mas se Deus quiser, basta Ele fazer isso. Estados Unidos, Irã, Israel, Rússia, Ucrânia, China. O que são esses povos diante de Deus? O que são esses poderes diante do nosso Deus? Que controla tudo, que tem nas suas mãos o domínio da natureza, de toda a criação. Basta Ele mandar um vendaval, uma tempestade, um terremoto, destrói. Então, irmãos, Ele intervém destruindo seus inimigos e dando paz para o seu povo. E nós precisamos, irmãos, saber dessa verdade, aplicá-la para a nossa vida. Que diante das tribulações que nós enfrentamos, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele é soberano. Não há nada que possa lhe ameaçar que seja mais poderoso do que Deus. O que o rei Ezequias fez quando o Senaqueribe cercou a cidade? Ele orou. O que fez Josafá quando também esteve na mesma situação? Ele orou. Ele reconheceu sua fraqueza, o poderio do exército inimigo, a força do inimigo é maior do que eu. Senhor, me ajuda, me livra. Nós precisamos, irmãos, também, diante dos inimigos que nos ameaçam, clamar a Deus. Senhor, é o pecado que está em mim que me ameaça, são as tentações, são as provações, são as dificuldades. Me ajuda, Senhor, eu sou fraco, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, é poderoso. Me ajuda. Deus tem controle, irmãos, sobre todas as coisas. Precisamos entender isso. Deus está no comando de todas as coisas. Podemos descansar, portanto, nele. Que Ele está cuidando de tudo. Que Ele está cuidando da nossa vida. Que nós estamos nas mãos dele. E Ele nos protege, cuida de nós de uma forma especial. É exatamente isso que Ele diz no versículo 10. Aquietai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Deus está dizendo, por essas razões, sou refúgio e fortaleza, sou presente, estou presente no meio de vocês e em vocês. Eu sou soberano, todo-poderoso. Aquieta, sossega, acalma. Quantas vezes o salmista diz, eu fiz aquietar minha alma, como uma criança que está chorando e a mãe pega nos braços e dá de mamar e ela se aquieta, dorme tranquila. O salmista diz, da mesma forma, eu fiz aquietar minha alma, coloquei diante de Deus. Irmão, sossega. Esse é um convite de Deus. Sossega a sua alma, confia em Deus. Você ora, talvez não tem saída, não vê solução. Saiba disso, Deus é todo poderoso. Coloque diante dele, ore a Ele, confia que Ele é poderoso, que Ele vai mostrar a saída, que Ele vai trazer alento para a tua alma.
Deus está dizendo para você, meu querido irmão, minha querida irmã, tenha calma, fique em paz. Deus tem controle de todas as coisas. Jesus, ele disse: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que te cansa? O que está sobrecarregando a tua vida, a tua alma, tirando o teu sossego, o teu sono, a tua paz? Ouça esse convite maravilhoso do Senhor: vinde a mim. Ouve esse convite do Senhor dizendo: aquietai-vos. Ouve esse conselho. Ouve. O Deus soberano está acima de todos os exércitos que estão constituídos, irmãos, na face dessa terra. Ele é soberano acima de tudo e de todos. Não há supremo, não há governo, não há ditadura que possa ser comparado ao nosso Deus. Ele é soberano e está acima de todas as nações. Ele é soberano e está acima de todas as autoridades constituídas nesse mundo. Ele é soberano, irmãos, Ele é Senhor dos exércitos. Ele está conosco, presente em nossa vida, cuidando de nós. Por essa razão, em meio às tribulações, Deus se revela como Senhor dos exércitos, como aquele que é soberano e cuida de nós. Portanto, irmãos, descansemos, confiemos em Deus. Se de fato esse salmo foi escrito nesse período do reinado de Ezequias, eles tiveram um grande livramento, porque diz o texto que Deus mandou lá, ninguém sabe como, mas Ele apenas escalou um anjo. Esse anjo foi lá e derrotou os exércitos. 185 mil homens morreu. E eles voltaram, os que sobreviveram voltaram envergonhados para a sua nação, para a Síria. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é amoroso. Nosso Deus tem ciúme de nós. Ele cuida de nós. Ele nos ama. Meus irmãos, a maior angústia que o ser humano vive é a angústia do pecado. É saber de que ele ter a consciência de que sem Deus ele está perdido. E Deus resolve esse problema enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para nos dar vida. Ele enviou o seu Espírito para nos consolar diante dessa verdade. Você foi perdoado, você é amado, você foi comprado, você foi marcado, selado pelo Espírito Santo de Deus. Esse rio flui dentro de você. Descanse, aquieta, confia em Deus. Amém? Louvado seja o nosso Deus.